Saudações concurseiras, aluno da Alfacom. Bem-vindos aí a mais um bloco de questões para você que está se preparando aí para o MP Bahia, né? Está aí estudando, está chegando, está se aproximando aí a data da prova. Então, para você ficar aí bem preparado, nós selecionamos aqui mais algumas questões aí de AFO, de Administração Financeira e Orçamentária para você, ok? Eu procurei aqui ser o mais abrangente possível, buscando pegar aí, né, em termos de extensão, a maior parte dos assuntos que podem ser cobrados na sua prova para falar de cada ponto um pouquinho. Vamos lá, a primeira questão desse bloco diz o seguinte, acompanhe comigo. Com relação às leis de iniciativa do Poder Executivo, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Aí depois vai ter que dizer quais são verdadeiras e quais são falsas. Primeira afirmativa. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Segunda afirmativa. A LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para exercício financeiro. Terceira afirmativa. O PPA tem como função estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Aí as alternativas dizem o seguinte, as afirmativas são respectivamente A, verdadeiro, verdadeiro e falsa, B, falso, verdadeiro e verdadeiro, C, falso, falso, verdadeiro, D, falso, verdadeiro e falso, ou alternativa E, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E aí? Qual você acha aí, quais afirmações estão corretas e quais estão falsas? Vamos ver uma por uma? Vamos ver juntos, uma por uma? Primeira afirmação. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, até aí ok, disporá sobre alterações na legislação tributária, também está ok, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento? Tá perfeito. Ó, são 4 as funções da LDO. É importante você guardar, tá? 4 são as funções da LDO. De acordo com a Constituição Federal. Primeiro, a LDO vai estabelecer as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente ou para o ano seguinte. Então, a LDO vai dizer o que vai ser feito daquilo tudo que está planejado no PPA. Lembra, o PPA é um planejamento de 4 anos. Daquilo tudo que está planejado, o que vai ser feito no ano seguinte. As metas e prioridades para o ano seguinte. O que mais? A LDO também, ela orienta a elaboração da LOA. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ela orienta a elaboração do orçamento. Daí o seu nome, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, a LDO também dispõe sobre alterações na legislação tributária. Dispõe sobre alterações na legislação tributária. Veja, ela não altera a legislação tributária, tá? Ela dispõe sobre alterações. Ou seja, na LDO, o governo deixa claro o que ele pretende alterar na legislação tributária no ano seguinte. Porque, claro, isso vai interessar para o orçamento, né? Alterações na legislação tributária impactam o orçamento. E, por fim, a LDO também estabelece a política de aplicação das agências financeiras de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. As agências de fomento. Né? Principal exemplo na esfera federal, não é o único, mas o principal exemplo, o BNDES. Então vai estabelecer a política de aplicação do BNDES. Para quais setores da economia o BNDES vai emprestar, o montante de recursos para cada setor e por aí vai. Então essas são as funções da LDO. Está correto então a primeira afirmação. Ó. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Vai dizer, professor, faltou falar que ela vai orientar a elaboração da LOA.
Mas veja, o que está incompleto não está errado, ok? Diz que compreenderá, quer dizer, incluirá. Mas não quer dizer que ela vai falar só sobre esses três. Então o fato de não ter falado dessa segunda função não torna a afirmação errada. Então a primeira afirmação é verdadeira. Segunda afirmação. A LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para exercício financeiro. Perfeito. LOA é o orçamento. O que o orçamento faz? Estima, prevê a receita e autoriza ou fixa a despesa. Correto. Então, por enquanto, verdadeiro, verdadeiro. Última afirmação. O PPA tem como função estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Perfeito! É isso que a Constituição diz que o PPA deve fazer. Estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública de forma regionalizada para os 4 anos seguintes. E ele vai incluir as despesas de capital e as de custeio delas decorrentes e os dos programas de duração continuada. Tudo certinho. Portanto, é verdadeiro, 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 vai corresponder à alternativa E de errado, mas aí é que está certo. Né? A alternativa E é que está trazendo a correspondência correta. Mais uma questão aí, ó. Vamos lá. A próxima questão diz o seguinte. As receitas públicas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela administração pública, decorrentes de rendas do patrimônio imobiliário e imobiliário do Estado, receita de aluguel, de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários, são denominadas A. Derivadas, B. Extra-orçamentárias, C. Originárias, D. Permutativas ou alternativa E. Primárias. Qual você acha aí que é a alternativa correta? Alguns segundos para você pensar. Aí a gente responde. Vamos lá. Você acertou se você assinalou a alternativa C, originárias. Lembrando, e lembrar daquela classificação da despesa quanto à origem. Classificação da despesa quanto à origem. Quanto à origem, as despesas públicas podem ser originárias ou derivadas. Originárias ou derivadas. Vamos lá. O que são as receitas públicas originárias? Despesas, aliás, receita, né? O professor está falando uma coisa pensando em outra. É receita, claro. Receita quanto à origem. E aqui é receitas públicas. Receitas públicas. Pronto. As receitas públicas, elas podem ser originárias ou derivadas. O que são receitas originárias? Preste atenção. Receitas originárias são aquelas que são obtidas pelo ente público a partir da exploração do próprio patrimônio público. Elas são obtidas a partir do patrimônio público. Ou seja, o ente público utiliza do seu próprio patrimônio para gerar receitas. Como é que você identifica? É muito fácil. As receitas públicas originárias, elas não são de pagamento obrigatório pelo contribuinte. Então ninguém é obrigado a entregar esse valor para o Estado. Elas não são compulsórias. Não são de pagamento compulsório. Professor, alguém é maluco de entregar dinheiro para o Estado sem ser obrigado? A gente já paga tanto imposto, né? Isso é feito muito frequentemente. Vou dar exemplo. Quando o ente público vende um imóvel, alguém é obrigado a comprar o imóvel da prefeitura que está vendendo, do Estado ou da União? Não, compra quem quer. Então a pessoa está entregando de forma voluntária, não é obrigado a comprar. É uma receita, então essa receita que a prefeitura obtém com a venda do imóvel é uma receita originária. O exemplo que fala aí, um dos exemplos, receita de aluguel, né?
a prefeitura não está utilizando um prédio, o Estado, a União não está utilizando um prédio e resolve alugar. Aluga quem quer. Então não é de pagamento obrigatório, também é uma receita originária. Contas de consumo, água, luz, telefone. Vou fazer uma pergunta para você, você é obrigado a pagar a conta de água, luz, telefone? A maioria das pessoas vai dizer, sim, se não pagar eles vão cortar, claro que eu sou obrigado a pagar. A resposta é não. Se você não quiser ter água na sua casa, basta você dizer não quero ligação de água, você não vai pagar a conta de água. A única coisa que você abrir a torneira não vai sair nenhuma gota, né? Mas quando você paga pela água, você está pagando por uma água, por um serviço que você consumiu. Se você não tem ligação de água na sua casa, você não pedir para a concessionária de água, ou se for feito diretamente pelo Estado. Se você não pedir para o Estado ou para a concessionária fazer a ligação de água na sua casa, você não vai pagar a conta de água. Você está pagando por uma água que você está comprando, o serviço está comprando. Energia elétrica é a mesma coisa. É mais ou menos que nem TV a cabo, né? Você compra a TV a cabo se quiser, você adquire a TV a cabo se quiser. Então, se você tiver lá um poço, sei lá, na sua casa, tiver autorização para utilizar a água desse poço, você não vai precisar ter ligação de água, aquela ligação que vem do tronco de água lá da concessionária. E aí você não vai pagar a conta também. Então, conta de água, luz, telefone, elas também são consideradas receitas originárias. É verdade que na prática não dá para ficar sem, né? Mas na teoria, se você quiser viver como um homem das cavernas, tá certo? Sem água, sem luz, sem telefone, sem energia elétrica na sua casa, você pode. Então aí é uma receita originária. O que são as receitas derivadas? São aquelas que são obtidas a partir da exploração do patrimônio privado, do patrimônio alheio. O Estado não obtém essas receitas a partir do patrimônio público. E aí elas são de pagamento obrigatório. É isso que vai caracterizá-las. As pessoas são obrigadas a pagar, quer queiram, quer não. E o que são essas receitas originárias? São os tributos e multas. São as duas categorias de receitas originárias. São os tributos, quaisquer que sejam eles, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, e as multas. Tá? Então, multa e tributo é receita derivada. Por quê? Você não paga porque você quer, você é obrigado, a lei te manda pagar. Já as receitas originárias são as outras receitas obtidas pelo Estado. E todas que estão aí são receitas originárias. Vamos conferir? Ó. Rendas do patrimônio imobiliário e imobiliário. Receita de aluguel. É receita originária. Aluga quem quer. Preço público. Sempre que a gente tem o nome de preço público, é algo que o Estado está fornecendo um serviço e a pessoa está pagando. Então aí também paga se você quiser, você adquire se você quiser. Prestação de serviços comerciais e venda de produtos industriais ou agropecuários. Também compra quem quer. Portanto, é tudo receita originária. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Certo? Próximo. Os estágios de realização da receita orçamentária são: A. Previsão, lançamento e classificação. B. Lançamento, classificação e destinação. C. Previsão, previsão, arrecadação e classificação. D. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Ou a alternativa é arrecadação, classificação e destinação. E aí, uns segundos para você pensar. Antes de responder, vamos lembrar quais são as fases da receita? As fases da receita pública. Nós temos 4 fases, tá? Primeiro, previsão. Lembrem da palavra PLAR. O que significa PLAR? Nada, mas é só para ajudar a lembrar. A letra P corresponde à previsão. B, lançamento. C, arrecadação. E alternativa D, alternativa não, e quarta fase, recolhimento. Essas são as 4 fases da receita. Professor, mas ele falou só de 3. Por quê? Porque ele está falando da realização. Previsão é aquilo que está no orçamento, é a estimativa da receita. Isso aqui é feito no orçamento. Isso aqui, vou colocar cor diferente. Isso aqui é feito no orçamento. O orçamento prevê a receita, quando se espera arrecadar.
Essas três últimas fases são da execução ou realização da receita. Ok? Muito bem. Então, as três fases são essas: lançamento, arrecadação e recolhimento. Lançamento, que é a parte de cobrança. Arrecadação, que é quando a pessoa entrega, o contribuinte entrega a receita para o banco, paga lá no banco. E recolhimento é quando o banco entrega isso para o ente público, coloca na conta única lá do ente público. Essas são as três fases. Qual que é a alternativa que traz? É justamente a alternativa D de dado. Lançamento, arrecadação e recolhimento. É essa que está correta. Certo? Continuando, próxima questão. Após vencer uma licitação para a prestação de serviço de manutenção e equipamentos de informática, computadores e empresas, uma empresa apresentou à entidade pública uma nota fiscal dos serviços prestados nos primeiros 2 meses de contrato. Após a confirmação do fiscal do contrato, o documento foi enviado ao setor de processamento de despesa para conferência. Etapa associada ao estágio do ou da A, adjudicação, B, empenho, C, lançamento, D, liquidação, ou alternativa E, pagamento. Aí está falando das fases da despesa, não é mais receita, é fase da despesa. Quais são as fases da despesa, pessoal? A lei, ela fala em 3 fases da despesa, porque ela já fala direto da realização, tá? Mas existe uma fase anterior à realização ou à execução da despesa, que é a autorização, que está no orçamento. Isso aqui está no orçamento. Lembra, a receita é prevista e a despesa é autorizada, tá certo? A partir daqui eu vou ter a execução ou realização da despesa, assim como eu tinha lá com a receita. A Lei 4.320, ela fala só de 3 fases, porque ela fala daqui para frente. Ela fala de execução e realização. Mas antes disso, claro, eu tenho que ter autorização no orçamento. Quais são as 3 fases de execução ou realização da despesa? Primeiro, empenho. Segundo, liquidação. E terceiro, pagamento. Essas são as 3 fases de execução ou realização da despesa pública. Empenho é o compromisso que o Estado assume de fazer um pagamento posterior ao fornecedor quando ele entregar o bem ou serviço. Isso é o que está lá no artigo 38 da Lei 4.320. Mas na prática, o que é o empenho? É verificar se tem crédito orçamentário para realizar aquela despesa, para pagar isso no futuro, e fazer a reserva orçamentária para que o pagamento seja feito depois. Então, por exemplo, vem lá, a prefeitura quer comprar, ou o Estado, ou a União, quer comprar 100 mil reais de material de escritório. Tem que ver se tem orçamento para isso, não é? Tem que ver se está autorizado no orçamento. Se tiver autorizado no orçamento, faz o empenho. Já vai lá na papelaria, compre e já faz o empenho. Assim que a papelaria entregar, fazer o pagamento, tá certo? Então, empenho, a lei diz que é o compromisso de uma entrega, na verdade, é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de realizar um pagamento futuro, pendente ou não de implemento de condição. Blá, 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 quer dizer o seguinte: empenho é o ato através do qual o Estado assume um compromisso de fazer um pagamento posterior, desde que o fornecedor entregue o material. Ele vai dizer para o fornecedor, ó, crédito orçamentário eu tenho, está aqui já empenhado, já está reservado. Me entrega que eu vou fazer o pagamento para você, ok? Liquidação. Liquidação é a fase em que vai se conferir se o credor cumpriu todas as condições. A lei diz que é a fase em que vai se verificar o direito do credor, de acordo com a documentação apresentada. Então vai verificar se ele entregou a mercadoria, vai verificar se ele emitiu a nota fiscal, vai verificar se a mercadoria está de acordo com o que foi acordado, vai verificar se ele trouxe todos os documentos necessários para fazer o pagamento. Então, a liquidação, existe uma pessoa que é chamada fiscal de contrato, um servidor, que vai verificar se tudo foi cumprido. Aí ele vai emitir uma nota de liquidação, aí vai ser feita a última fase, que é o pagamento. Ó,
essas fases de execução da despesa são obrigatórias, tá? Então, primeiro tem que ser feito o empenho, depois a liquidação e depois o pagamento. Voltando lá na questão, o que ele está perguntando? Está dizendo o seguinte: a empresa apresentou à entidade pública uma nota fiscal dos serviços prestados e, após a confirmação do fiscal do contrato, o documento foi enviado ao setor de processamento da despesa para conferência. Essa etapa está associada ao quê? Empenho, liquidação ou pagamento, pessoal? Claro, está associado à fase de liquidação, que é a fase em que vai se conferir o direito do credor. Não é isso que está fazendo? Entregou a nota, confere, o fiscal do contrato confere, manda para o setor lá, processamento da despesa, que também vai fazer uma segunda conferência, e só depois vai ser feito o pagamento. O pagamento é a entrega do dinheiro, a última coisa que se faz. Antes tem que ser feita toda a conferência na fase de liquidação. Ok? Próxima questão. Fala sobre créditos adicionais, ó. Em relação aos créditos adicionais do processo orçamentário, assinale V para a afirmativa verdadeira e S para a falsa. Aí depois tem que dizer qual que é verdadeiro e qual que é falso. Primeira afirmativa. Os créditos adicionais são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Segunda afirmativa. O crédito suplementar é um tipo de crédito adicional destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Terceiro, o crédito especial é um crédito adicional destinado a despesas urgentes e imprevistas, como uma guerra ou uma calamidade pública. As afirmativas são respectivamente, aí tem que dizer quais são falsas e quais são verdadeiras. Para responder isso, vamos lembrar lá de quais são os créditos adicionais. Créditos adicionais. Os créditos adicionais nada mais são do que alterações da lei orçamentária anual, ok? E aí eles são de 3 categorias. Os créditos adicionais, eles podem ser créditos suplementares, eles podem ser créditos especiais ou podem ser créditos extraordinários. Muito bem. O que vai mudar é a finalidade de cada um deles. Créditos suplementares servem para aumentar o valor de uma despesa prevista no orçamento. Então, por exemplo, estava previsto que o Estado ia gastar, sei lá, 100 mil reais em pagamento de combustíveis para os carros de polícia. 100 mil. Aí verificaram que era muito pouco, vai precisar gastar 150 mil. Então, ele tem que pedir um crédito suplementar. Ele é utilizado para... Suplementar significa completar, complementar. Então, ele vai aumentar o valor de uma despesa prevista no orçamento. É claro que tem que dizer de onde o dinheiro vai sair para isso, né? Mas ele serve para aumentar o valor de uma despesa prevista no orçamento. Os créditos especiais, eles servem para incluir uma despesa nova no orçamento. Então, enquanto o crédito suplementar é para aumentar o valor de uma despesa já prevista, o crédito especial ele serve para incluir uma despesa nova no orçamento, ok? E os créditos extraordinários, eles são utilizados para despesas urgentes e imprevisíveis, tais como as decorrentes de guerra ou calamidade pública. Com isso já dá para a gente responder a questão aí, ó. Vamos ver. Primeira afirmação. Os créditos adicionais são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Veja, tá certo, né? Porque eu vou usar o crédito adicional ou para aumentar o valor de uma despesa ou para incluir uma despesa nova. Normalmente usando um crédito especial, mas se ela for urgente e imprevisível, pode ser até um extraordinário. Então, de fato, está correto. São para autorizações de despesa ou não previstas no orçamento, especiais ou extraordinários, ou insuficientemente dotadas, suplementares. A primeira afirmação está correta. Segunda, o crédito suplementar é um tipo de crédito adicional destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Está errado. Aí eu uso o crédito especial ou até um extraordinário. Mas suplementar é quando eu já tenho aquela despesa, eu só estou aumentando o valor dela. Então está falsa a segunda afirmação, está verdadeira e falso por enquanto. E última afirmação.
O crédito especial é um crédito adicional destinado a despesas urgentes e imprevistas, tais como uma guerra ou calamidade pública. Não. O crédito adicional usado para despesas urgentes e imprevisíveis, e não imprevistas, tais como guerra ou calamidade pública, são os créditos extraordinários e não especiais. Portanto, a última afirmação também está errada. Então ficou verdadeiro, falso, falso, o que vai corresponder à alternativa B de bola. Mais uma. Sobre restos a pagar, assinale a alternativa correta. A. Deve ser contabilizado no balanço financeiro como receita orçamentária. B. Os lançamentos não processados incluem despesas que foram realizadas e houve emissão da nota de liquidação. C. Os lançamentos processados incluem despesas que não foram realizadas até 31 de dezembro. D. Os lançamentos processados incluem despesas que foram realizadas, mas cuja nota de liquidação não foi emitida até 31 de dezembro. E a alternativa é, os restos a pagar prescrevem 5 anos contados da sua inscrição. Qual que é a alternativa correta sobre restos a pagar? Você acertou se você assinalou a alternativa E. De fato, os restos a pagar, a partir de inscritos, eles têm 5 anos para serem pagos. Prescrevem 5 anos. Essa é a afirmativa correta. Vamos ver, conferir as demais, se são todas erradas mesmo? A. Os restos a pagar devem ser contabilizados no balanço financeiro como receita orçamentária. Não, pessoal. Resto a pagar é receita extra orçamentária e não receita orçamentária. Portanto, está errado. B. Os lançamentos não processados incluem despesas que foram realizadas e houve emissão da nota de liquidação? Não. Restos a pagar não processados são aqueles que não houve a liquidação ainda. Portanto, não houve emissão da nota de liquidação. Está errado. C. Os lançamentos processados incluem despesas que não foram realizadas até 31 de dezembro? Não. Todo o resto a pagar é uma despesa que foi processada. É uma despesa que foi... a realização da despesa é o empenho. Então, todo o resto a pagar, ele foi feito o empenho da despesa. Só não foi pago até o final do ano. Qual que é o conceito de restos a pagar? São despesas empenhadas no exercício, mas que não foram pagas até o final do ano. Então, por exemplo, em setembro é feito o empenho de uma despesa, mas se ela não for paga até 31 de dezembro, essa será escrita em restos a pagar, tá? Então, se a despesa não foi nem realizada, ela não foi nem empenhada, não é restos a pagar. Não há de se falar aí em restos a pagar, ok, pessoal? Os lançamentos processados incluem despesas que foram realizadas, mas cuja nota de liquidação não foi emitida até 31 de dezembro? Não, pessoal. Veja, processado, restos a pagar processados, são aqueles que foram liquidados, só faltou pagar. Restos a pagar é o que foi empenhado, mas não foi pago até o final do ano. Se ele foi liquidado, é o resto a pagar processado. Se ele não foi liquidado, é o resto a pagar não processado. É simples assim, tá? Então, processados são aqueles valores que foram empenhados, foram liquidados, mas não foram pagos até o final do ano. E os não processados são aqueles que foram empenhados, mas não foram nem liquidados e nem pagos até o final do ano. Portanto, a D está errada, porque diz que os lançamentos processados incluem despesas que foram realizadas, mas cuja nota de liquidação não foi emitida. Foi sim, porque ele já foi liquidado. Portanto, a correta de fato é a alternativa E. Certo? Mais uma. É classificada como despesa de capital o gasto com A. Aquisição de material de consumo. B. Juros da dívida pública interna. C. Restos a pagar do exercício anterior. D. Subvenções destinadas à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Ou alternativa E. Execução de obras. Qual você acha que é a alternativa correta? Qual que é uma despesa de capital? Vamos lembrar quais são as despesas de capital? As despesas de capital elas podem ser de 3 tipos, de acordo com a Lei 4.320. As despesas de capital podem ser investimentos, elas podem ser inversões financeiras,
ou elas podem ser transferências de capital. Então, a despesa de capital ela vai ser uma dessas três categorias. Investimentos são despesas com a criação de um bem ou serviço público novo, algo que não existe, o governo está construindo algo. Um aeroporto, um hospital, está criando um serviço público novo, é investimento. Inversões financeiras, o governo está trocando um dinheiro por um bem, ele está comprando algo. Então, se o governo compra um prédio pronto, uma inversão financeira. Se ele constrói o prédio, é investimento. Transferência de capital é quando o governo transfere recursos para uma outra entidade pública para ser utilizado em despesas de capital por aquela entidade pública. Ela vai utilizar para fazer investimento ou inversão financeira. Por exemplo, a União transfere recursos para o estado da Bahia construir um hospital público. Para a União, é uma transferência de capital. Por quê? Ele está transferindo recursos para o estado da Bahia aplicar numa despesa de capital. Vamos lá. Então, qual dessas aí é despesa de capital? A única que será despesa de capital, a alternativa é despesas com execução de obras. Por quê? Porque eu estou fazendo um investimento. Ok? Essa questão não está 100%, vamos dizer assim. Eu trouxe ela aqui porque é sempre importante estar preparado para isso, né? Porque no mundo ideal, eu sempre digo, todas as questões de prova são muito claras, objetivas, e não tem problema. Se ela não for muito clara e objetiva, basta você entrar com recurso que a banca humildemente vai reconhecer o erro e corrigir, né? Só que nem sempre isso acontece. Então, essa seria mais perfeito se falasse que é obra de construção. Porque se for só uma reforma, na verdade, aí seria uma despesa de custeio, tá? Mas como é a mais correta, vamos dizer assim, até porque quando você pensa em obra, você pensa em construir algo, né? Então, de fato, se está construindo, é um investimento, é uma despesa de capital. E todas as outras não são despesas de capital, são todas despesas de custeio. Aquisição de material de consumo, juros da dívida, restos a pagar do exercício anterior e valor destinado à manutenção de outras entidades de direito público ou privado são todas despesas correntes. A única despesa de capital, de fato, é a alternativa E. Mais uma questão ainda, ó. É considerada agora uma receita de capital. Qual? A. Recursos advindos da venda de imóveis. B. Impostos arrecadados. C. Aluguéis recebidos pelo ente público. D. Juros de aplicações financeiras. Ou E. Recursos advindos da venda de mercadorias adquiridos pelo ente público para revenda. Qual dessas aí é uma receita de capital? Para entender isso, para acertar a questão, a gente tem que lembrar quais são as receitas de capital. Agora não são despesas, agora são receitas. As receitas de capital são, de acordo com a Lei 4.320, elas podem ser receitas de operações de crédito. O que são operações de crédito? Empréstimos que o ente público toma. Isso para ele é uma receita de capital. Receita de alienação de bens, ou seja, receita da venda de bens públicos, é uma receita de capital. Amortização de empréstimos concedidos. Amortização de empréstimos concedidos. Então, o que é isso? Isso aqui o ente público lá atrás emprestou para alguém, por exemplo, o Estado da Bahia emprestou para a Prefeitura de Salvador um valor. E aí a Prefeitura de Salvador está pagando o Estado da Bahia. Para o Estado da Bahia, que está recebendo de volta, né, o empréstimo que ele concedeu lá atrás, é uma receita de capital. Tá? Também, aí a lei fala em outras receitas de capital, outras receitas de capital. E nós temos o superávit do orçamento corrente, que é uma receita extra-orçamentária, mas a lei também vai dizer que é uma receita de capital. Ah, e faltou ainda as transferências de capital. Entrarei aqui antes de outras receitas de capital, tá? Transferência de capital é o valor que o ente público recebe de um outro ente para gastar em despesa de capital. Vamos ver, das que estão aí, qual que se encaixa nesse conceito aqui, ó?
Ah, recursos advindos da venda de imóveis. É esse, né? Ó, alienação de bens. Já achamos qual que é a receita de capital. Mas vamos conferir as demais. Impostos arrecadados, alternativa B. Errado. Imposto arrecadado é receita corrente. Aluguéis recebidos pelo ente público, também é receita corrente. Veja, se o ente público vende o imóvel, é uma receita de capital. Se ele aluga o imóvel, é uma receita corrente. Juros de aplicações financeiras, também é uma receita corrente. E recursos advindos da venda de mercadorias adquiridas para revenda. Também é uma receita corrente na receita de categoria lá de receita industrial ou receita agropecuária, dependendo do tipo de mercadoria que está sendo vendido. Quando a gente trata sobre receitas correntes, a gente vê a classificação das receitas correntes. Não vai dar tempo de falar aqui, porque ela é mais extensa, mas todas as outras aí, tirando a alternativa A, são todas receitas correntes. Portanto, a única receita de capital é a alternativa A, certo? Espero que tenha ajudado vocês na sua preparação para a prova e desejo aí muito boa sorte a todos, tá? Tá chegando a hora, eu sei, dá aquele frio na barriga, mas é manter a calma, confiar em você mesmo, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. E se não for dessa vez, continue, que a sua vaga, onde tiver que ser, está lá guardada, garantida. Basta você não fazer corpo mole e estudar que você chega lá. Um grande abraço a todos e até mais.